Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Direito com Elas. Hoje nós vamos tratar de um tema que é a partilha em vida. Então, uma das coisas que a gente mais fala quando começa a estudar sucessões é não existe herança de pessoa viva. Então, como é possível a partilha em vida? Vamos dar uma olhada? Bom, gente, a partilha em vida, na verdade, ela cria uma situação em que o autor da herança, que seria a herança no caso de falecimento, em vida decide partilhar os próprios bens. Então, a gente dizer que ele partilha a herança é um termo incorreto. Na verdade, ele partilha o seu patrimônio em vida, para que quando ele faleça não haja necessidade de fazer o inventário ou rolamento, que é um processo muitas vezes demorado, muitas vezes muito caro, né? Então os herdeiros têm que gastar um dinheiro, às vezes com tributos, ou com peritos, ou com advogados, enfim, com uma série de coisas, e que a partilha em vida pode minimizar esse impacto, né? A pessoa já está num momento difícil da vida, que é perder o ente querido, ainda tem que se preocupar com as questões a respeito da divisão dos bens. Então, é possível a partilha em vida para facilitar tanto a vida dos herdeiros, como para as pessoas, sejam os autores de herança, normalmente os ascendentes, tenham mais tranquilidade. E aí nós temos essa permissão no artigo 2018 do Código Civil, que diz: é válida a partilha feita por ascendente, por ato, entre vivos ou de última vontade, conquanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então, alguns pontos importantes. Então, o artigo 2018 do Código Civil permite a partilha em vida. Pode ser feita tanto por ato entre vivos, então seria um contrato feito entre as partes, registrado devidamente em cartório, ou pode ser feito por testamento. Como assim, feito por testamento? O testamento pode determinar quais são os bens que vão ficar para cada um dos herdeiros, obviamente, desde que essa divisão no testamento não prejudique a legítima dos herdeiros. Então, mesmo se for feita por testamento, daí o motivo pelo qual é muito mais difícil a gente ver uma distribuição de quinhões via testamento, uma partilha determinada pela autor de herança, porque é difícil você conseguir a exatidão dos bens que não prejudiquem a legítima. Então, se não prejudicar a legítima, tudo bem, ok, fazer essa partilha em vida, ou mesmo através de testamento. No primeiro caso, na doação de bens, transmitem-se os bens para os herdeiros, então é feita a doação para os herdeiros, sendo necessária uma reserva para os ascendentes que fazem essa partilha. O que você quer dizer isso? Ou se reserva uma parte dos bens para sustento dos ascendentes enquanto eles vivam, ou, o que é o mais comum, faça a doação de bens para os legítimos herdeiros e faça um usufruto. Então, o que você tem? Doa-se os bens para os herdeiros e reserva-se o usufruto vitalício para os ascendentes, e aí no caso eles ficam com a segurança de que enquanto viverem terão usufruto desses bens e os filhos não poderão, aspas, tomar esses bens. Então, ou eu faço uma reserva a favor dos ascendentes para que não haja problema de sustento, ou faça a doação de bens com reserva de usufruto no momento do falecimento do autor da herança. Esse usufruto é extinto e os filhos ficam com os bens de forma desembaraçada. Então essa é uma possibilidade também no caso da doação de bens. O nosso código, gente, não permite a doação total dos bens sem que seja feita uma reserva, está lá no artigo 548. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então o doador, no caso, que seria o autor de herança, não pode ficar sem condições de sobreviver. No caso do testamento, é possível sim fazer o testamento determinando os bens que vão caber a cada um, está no artigo 2014 do Código 2002. O testador pode indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Então, dá para dizer quem fica com o quê, desde que isso sejam valores exatamente iguais, sem que haja favorecimento, porque aí essa divisão não poderá prevalecer. Então é muito importante que isso seja colocado dessa forma. Uma terceira opção, que é possível também para fazer essa partilha em vida, é a criação de uma holding familiar. É uma empresa familiar, e quando a gente estuda planejamento sucessório, a gente estuda isso. Essa holding familiar seria uma espécie de empresa que iria gerir os bens que pertencem ao autor da herança. Então a holding familiar é possível ser feita, então é uma espécie de empresa, uma empresa na verdade, que vai gerir os bens da família. Então essa holding vai ter essa ideia. Então faça essa partilha dos bens, e esses bens, enquanto não houver o falecimento, será administrado por essa holding familiar, que é uma empresa que vai administrar os bens do falecido. Então a holding é criada especialmente quando existe a ideia de já transmitir os bens para os herdeiros, mas ficando com a administração dessa holding familiar criada especialmente para
esse fim. Tá? Enquanto não ocorre o falecimento, essa holding cuidará desses bens que são dos ascendentes que estão doando para os descendentes. Quais as vantagens da partilha em vida? Então existem algumas vantagens, né? A primeira seria a antecipação de tributos. Quando é feita a doação, ou mesmo através da criação da holding, quando se transmite os bens para os herdeiros, já se recolhem os tributos da doação inter vivos. Então recolhe-se os impostos, então já ocorre a antecipação dos tributos, que não será necessária fazer depois, quando do falecimento. Então não vai haver a necessidade de recolher o ITCMD quando do falecimento. Então ocorre uma antecipação de tributos, já realizada então no momento da transmissão dos bens. Também a segurança dos herdeiros na transmissão desses bens, sem aquele desgaste do inventário e do arrolamento, que pode ser muitas vezes desgastante. E também a questão do tempo, né? É muito mais simples o processo enquanto os ascendentes estão vivos, fazem a partilha em vida, do que o inventário e o arrolamento, que são processos que às vezes se estendem por muito tempo, existem divergências e tal, os herdeiros não se entendem, então pode acontecer. Então é uma espécie de simplificação, deixando os ascendentes mais tranquilos para que os filhos fiquem de forma mais confortável no momento difícil da vida deles, que é a perda do ente querido. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixe sua curtida. Não esqueçam de divulgar o nosso canal para os seus amigos, para os seus parentes. A gente tenta falar de uma forma simplificada de questões jurídicas, então você pode divulgar o nosso canal para todo mundo que você conhece, para tentar tirar as suas dúvidas. Nós temos outras áreas também, processo civil, direito do trabalho, direito consumidor, então você encontra de tudo no nosso canal, vídeos novos todos os dias. Não esqueçam, estamos indo rumo aos 6.000 inscritos, a gente conta com vocês para essas inscrições e também para acompanhar os nossos vídeos. A gente se vê na próxima semana, combinado? Um beijo, até lá!